Olá, seja bem-vindo ao ECG Sistemas. No vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração do ECG Glass, onde eu vou começar falando sobre um módulo de orçamento, onde a gente vai estar cadastrando um cliente, cadastrando um orçamento e também já inserindo projetos dentro dele. Depois de inserir projetos, já vou também estar fazendo a aprovação dele, tornando ele um pedido, onde a gente consegue estar realizando a impressão tanto do orçamento como do contrato. Já vou estar também, a partir da aprovação, movimentando o financeiro, o seu contas a receber e o seu contas a pagar. Depois disso, já vou estar apresentando também o seu fluxo de caixa para você poder verificar as movimentações realizadas. E depois da aprovação do orçamento, vou estar gerando a OS, ou seja, a ordem de serviço, para que a gente possa estar fazendo o controle de produção dessa obra. Então vamos lá, vamos começar? Apresentando primeiro essa tela inicial aqui do nosso sistema, onde você consegue fazer um acompanhamento, ou seja, uma análise da sua empresa através dos gráficos que são apresentados aqui. E esses gráficos ainda são configuráveis, você pode escolher quais que você deseja apresentar ou não, é claro. Alterando aqui a seleção, ele já vai alterar os gráficos da tela inicial, onde você consegue também já fazer uma análise referente a isso. Ou ainda, se preferir, você pode estar removendo todos eles, para manter uma tela mais limpa. Passando agora para o cadastro de clientes, que fica aqui em Cadastro Clientes Cadastrar. Tem dois campos obrigatórios que eu vou estar cadastrando aqui, então... que seria o nome e o fantasia. Como se pode ver, eles são marcados aqui pelo asterísticos do lado do preenchimento. Onde isso aqui ele é configurável. Lá nas configurações eu posso definir quais são os campos obrigatórios para aprovação ou então para cadastro do cliente. Nesse caso aqui, como está só os dois, eu vou preencher só os dois e clicar em cadastrar novo. Aqui eu já vou estar cadastrando um novo orçamento, selecionando então o vendedor, por exemplo aqui o Henrique. O responsável seria aquele comissionado, ou seja, um engenheiro, um arquiteto que vai receber um percentual por essa obra. Então vamos supor o simulação de demonstração. O medidor é opcional, se eu quiser estar preenchendo ou não. O João Maria José, por exemplo. E identificação seria, como o próprio nome diz, uma identificação dessa obra. Normalmente preenchido com algum detalhe que te faça lembrar dessa obra. Casa na praia ou algo nesse sentido. Depois de cadastrar o orçamento, você deve estar cadastrando os projetos que fazem parte dele. Onde, como você pode ver, temos duas opções. Adicionar projeto e adicionar projeto novo layout. Isso ocorre pois nosso sistema está sempre em ampliação e nesse momento estamos implantando uma nova forma mais intuitiva de cadastrar os projetos. Nesse caso eu vou estar cadastrando alguns projetos aqui com vocês, um pouco de cada forma para que você possa visualizar como ambas funcionam. Começando aqui pelo adicionar projeto, vamos estar cadastrando por exemplo uma janela de correr aí, dois fixos e duas móveis. Vamos supor que a janela aí tem 3,5 metros de largura, uma altura de 1,5 metro, não tem peitoril e é embutida. Clicando em calcular, ele vai perguntar qual que é o vidro que você deseja utilizar. Vamos supor aqui que seja um 8 temperado. Tem também o campo local, para você definir para onde que vai essa janela. Vamos supor que vai para a cozinha principal. Depois de preencher o local e o vidro, é necessário também inserir a cor que você deseja. Onde, se for o caso, como já deixei aqui de exemplo, o sistema já emite alguns avisos caso você não tenha valor ou não tenha estoque de algum material, caso você tenha um módulo de estoque, é claro. Aqui ele já vai te apresentar os valores de venda, etc. Clicando em cadastrar, ele já vai salvar o projeto lá dentro do orçamento. Vamos cadastrar mais um projeto aí, agora com um novo layout. Vamos supor que seja uma janela com kit. Aqui, por exemplo, eu posso estar informando a largura do vão. Vamos supor que seja uma janela um pouco maior, aí de 4 metros de largura, com 2 metros de altura, com um peitoril aí de 30 centímetros. O vidro também vai ser um 8 temperado. A cor dos materiais também vai ser branco. E vou clicar aqui em avançar. Ele já fez todo o preenchimento ali, o cálculo. Basta preencher o local. Nesse caso aqui vamos supor que seja a sala principal. Depois basta clicar em salvar. Pronto, o projeto também já foi cadastrado lá dentro do orçamento. Mas é claro, vamos cadastrar mais algumas linhas aí para poder estar fazendo uma simulação. Vindo aqui em escolha de alumínio, vamos cadastrar aí, por exemplo, uma linha Gold, uma janela de correr, por exemplo. Largura aí 2 metros, altura 1 metro.
Considerando aqui as possibilidades, eu quero um vidro de 8 a 10 e um de 4 a 6, clico em calcular, seleciono o vidro, então um 8 temperado aí. O local posso colocar, sei lá, quarto master. Clicando em cadastrar, ele já vai estar cadastrando lá dentro. Vamos selecionar mais um aí, sei lá, uma Suprema. Uma janela de corrida também da Suprema. Todos os materiais, vamos aí na cor branco também, para manter o padrão. Clicando em avançar. Pronto, já foi também. Eu posso colocar como suíte, filhos, vamos supor que esse cliente aí tenha filho, né? Clicando aqui em salvar, pronto. Depois de ter feito o cadastro dos projetos, podemos clicar aqui em salvar itens e já podemos realizar a impressão desse orçamento. Clicando aqui em imprimir, hoje temos 12 opções de impressão, onde, por exemplo, clicando sobre o nome do orçamento compacto, ele vai gerar a impressão desse tipo, já apresentando a imagem do projeto, a descrição dele, as medidas, valor unitário e quantidade. Isso para cada um dos projetos junto com o local dele. E lá embaixo ele apresenta o valor total do orçamento, junto com as observações gerais que você pode pré-definir. Além do orçamento compacto, temos também outra opção que é bastante utilizada, que é o orçamento técnico. Clicando aqui, você pode ter uma listagem geral de todos os materiais que vão presentes nessa obra, a descrição deles, a quantidade, o valor unitário e o valor total. E lá no final, semelhante ao orçamento compacto, tem também o valor total desse orçamento, junto com as observações gerais. Além da impressão do orçamento, podemos também realizar a impressão de documentos formais, como por exemplo o contrato. Clicando ali sobre o contrato, clicando em imprimir, ele já vai realizar a impressão do contrato, onde ele também já vai puxar os dados da sua empresa e a empresa que te contratou, ou o cliente no caso, já vai preencher com o CPF dele, endereço e etc. Voltando aqui para a tela do orçamento, temos ainda um histórico de impressão, para você poder verificar como estava o orçamento naquele período, ou então naquele momento que você realizou a impressão. Clicando aqui em histórico de impressão e selecionando, você consegue ver como que estava o orçamento naquela data. Passando agora do histórico de impressão, podemos então realizar a aprovação do orçamento. Clicando aqui em aprovar, informando as formas de pagamento. Por exemplo, vamos supor que seu cliente deu uma entrada de 2.000 na data de hoje, e depois ele precisa de mais 2 parcelas no boleto, então vamos supor que ele precisa para uma daqui 30 dias, no valor de 3.000, vamos supor. Outra para mais 30 dias, então mês 10, no valor também de 3.000. E o restante ele vai passar no cartão. Eu posso clicar aqui em cartão, selecionar uma bandeira, informar um documento, então sei lá, Mastercard, ou então o número do documento, isso aqui é personalizável. A data que vai ser passado esse cartão, ou então de recebimento, né? Vamos supor aqui que seja dia 11. Vai ser o restante do valor numa parcela só. Clique em incluir, só vale aprovar. Pronto, ele já mostra todas as formas de pagamento. O que era no dinheiro, ele já considera que entrou no caixa. O boleto, ele já vai apresentar aqui a numeração do boleto e etc, onde você já pode estar realizando a impressão. Informando aqui os dados. Clicando em salvar, pronto, ele já vai imprimir o boleto com o valor certinho, com o código de barra para que você possa estar realizando o pagamento. Voltando aqui no orçamento, também é possível verificar o cartão, onde ele já mostra também bandeira, documento, etc, tudo com aqueles dados que a gente preencheu anteriormente. Voltando aqui para a tela inicial, então, depois de inserir as formas de pagamento, aqui encerra o módulo de orçamento e então agora vamos abrir a explicação referente ao módulo financeiro. Então, seja bem-vindo aí ao módulo financeiro do ECG Glass. Depois de ter inserido as formas de pagamento, a gente pode começar a controlar contas a receber, contas a pagar e, por exemplo, um fluxo de caixa. Ele fica aqui em conta financeiro, contas a receber. Por exemplo, se a gente for no dia 15 do próximo mês, ele já vai mostrar aqui que tem uma parcela para vencer, referente a esse pedido que a gente acabou de aprovar, onde, por exemplo, vamos supor que o cliente pagou antecipado. Eu já posso vir aqui e dar baixo, independente se foi antecipado ou na data, vai funcionar da mesma maneira. Clicando aqui em confirmar, pronto, ele já vai movimentar
referente àquele pedido que a gente acabou de aprovar. E a gente pode verificar essa movimentação diretamente lá no fluxo de caixa. Vindo aqui em financeiro, caixa, fluxo de caixa, ele já vai mostrar aqui no caixa local, que foi aquela entrada em dinheiro que a gente informou lá no pedido de R$2.000. E se eu for acessar o banco, ele já vai mostrar também que a baixa que a gente deu naquele boleto no valor de R$3.000, ou seja, um crédito nesse valor. Além do contas a receber, temos também o contas a pagar, que é referente a operações que você pode cadastrar para pagamento de um fornecedor, de um funcionário ou algo nesse sentido, que eu já vou estar apresentando posteriormente quando estiver relacionado ao cadastro de fornecedor. Voltando aqui para dentro do orçamento, depois de já ter feito o recebimento dos pagamentos e etc., a gente pode agora controlar a produção dele. Então, dando uma pausa no módulo de financeiro e entrando agora no módulo de projetos, eu posso estar clicando aqui em gerar OS para cadastrar uma ordem de serviço que seria referente à parte de produção e não mais venda dessa obra. Aqui eu posso preencher algumas medidas, como data das medidas e data limite de entrega. Isso aqui é tudo configurável, você pode configurar para, por exemplo, a partir da aprovação tantos dias para frente ou algo nesse sentido. Temos ainda o preenchimento de alguns campos, como por exemplo, se vai ser uma reposição, se vai ser instalado, qual que é o medidor, a identificação da obra e observação. Nesse caso vou estar falando que ele vai ser instalado, não vou pagar produtividade e é para o sistema já prever um agendamento. Então assim que cadastrar o OS ele já vai ter um agendamento cadastrado para essa data com o título previsão. E eu posso selecionar os projetos que eu quero que façam parte dessa ordem de serviço. Vamos supor que eu tenho uma obra aí de 50 projetos e eu quero dividir em 5 ordens de serviço separadas, 10 para cada projeto. Vamos supor que são para regiões diferentes da casa ou algo nesse sentido. Não tem problema, eu posso fazer isso e controlar de forma separada, para evitar qualquer bagunça ou etc. por excesso de informação. Nesse caso aqui, como são poucos projetos, eu vou estar selecionando todos eles e vou estar clicando em gerar ordem de serviço. Nesse caso aqui o sistema já vai estar trabalhando e pronto, geramos a nossa ordem de serviço, que seria esse primeiro contato com a produção do sistema. Depois de gerar a ordem de serviço, podemos realizar a impressão dos projetos, por exemplo, clicando aqui em todos os projetos com materiais. Aqui ele já vai estar carregando todas as listagens de materiais, etc. Vai estar apresentando a logo do projeto, já com as medidas certinho de folga e etc, com base naquelas medidas que a gente inseriu lá no orçamento. Vai estar apresentando a listagem de materiais separado por categoria, ou seja, ferragem, perfil, e em alguns casos tem kit também, ou diversos. A quantidade deles, código e tamanho no caso do perfil, né? Depois da impressão, podemos ainda gerar o pedido de compra desses materiais, vindo aqui no início da OS, clicando em produção/compra. Aqui eu posso estar gerando o pedido de compra do vidro, como o próprio nome diz. Posso tanto estar enviando por e-mail, caso tenha cadastrado no cadastro fornecedor, ou então informando diretamente aqui. Ou então, nesse caso, eu vou estar apenas imprimindo um PDF, para, por exemplo, se eu quiser enviar ele para um WhatsApp ou algo nesse sentido. Aqui ele já vai apresentar certinho qual que deve ser a medida de cada peça de vidro, caso tenha ferragem, altura da fechadura e etc. para cada um dos 4 projetos que a gente cadastrou. Além da produção do vidro, temos ainda a compra ou separação dos demais materiais, como ferragem, perfil e etc. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o módulo de estoque, você pode ver que ele está liberado para separação. Ou seja, ele já vai fazer toda aquela parte de verificar se você tem estoque ou não, e aquele controle efetivo da sua empresa. Caso você não controle o estoque, aqui seria efetuar compra e ele iria enviar um e-mail para o seu fornecedor ou então gerar um PDF, da mesma forma que foi feito com o vidro. Voltando agora para a tela inicial da OS, começando agora a passar sobre a parte de agendamento. Como a gente cadastrou lá no início que queria uma previsão, ele já cadastrou aqui uma previsão para o dia 20/9, onde eu posso estar alterando ela e preenchendo alguns dados mais reais. Por exemplo, vamos supor que a obra começou a ser instalada no dia 20/9 às 8 da manhã. Ele já vai calcular de forma automática, com base na produção do projeto e nas configurações ali disponíveis do sistema. Aqui no motivo eu já posso marcar como instalação e selecionar quais funcionários que eu desejo informar que vão para essa obra. Posso selecionar uma equipe já pronta, pré-definida por mim, ou então posso selecionar aqui os usuários, ou então nesse caso os montadores certinho.
Posso ainda selecionar o veículo que vai fazer essa entrega, o motorista, vamos supor que seja o João. Depois disso eu posso clicar aqui em alterar, pronto. O agendamento já vai ter sido feito, eu posso já estar gerando a RAT para enviar junto com o seu montador, para poder fazer uma pesquisa de satisfação, pegar a assinatura do seu cliente para confirmar que foi instalado e evitar qualquer dor de cabeça lá na hora, né? Além de gerar RAT, depois disso eu tenho que estar finalizando esse agendamento. Aqui eu posso estar colocando a avaliação do meu cliente, para depois poder verificar os gráficos e etc, para identificar, pô, esse montador aqui está trabalhando melhor, ou aquele ali está tendo um ponto positivo melhor na limpeza e etc. Marco se a RAT foi assinada, digo responsável pela RAT, digo que foi o João, sei lá. Preenchimento da RAT foi correto, clique em finalizar, pronto. Agendamento finalizado. Voltando lá para a tela de separação dos materiais, eu queria passar para vocês agora quanto à otimização de perfil. Liberando aqui a separação dos perfis, depois de eu liberar eles vão vir aqui para estoque separação pendente. Já aproveitando, mostrando como vai estar diferente aqui, pode ver que tem 20.207 perfis para separar. Se eu liberar isso aqui para separação, voltar para essa tela e der um F5, pronto, já atualizou 20.400, quer dizer que foi acrescentada essa obra que a gente cadastrou agora, que nesse caso foi o demonstração vídeo. Selecionando aqui, posso clicar em avançar, ele vai mostrar uma listagem dos perfis, quantidade de pedaços necessários, previstas e quanto que tem em estoque. Aqui tem otimização rápida ou otimização avançada. Nesse caso eu vou estar fazendo otimização rápida, o que muda é a quantidade de cálculos que cada uma vai fazer. Depois de realizar a otimização aqui, ou seja, realizar todos os cálculos para ter o melhor aproveitamento das suas barras, ele vai mostrar aqui uma listagem certinho com um gráfico visual para você entender como que vai funcionar o corte da barra e etc. E daqueles que você tiver em estoque, clicar aqui em imprimir e separar ou somente em imprimir, o sistema vai estar gerando um PDF para que você possa entregar para o seu serralheiro ou quem for realizar o corte, para ele conseguir seguir a otimização do sistema, ou seja, ter um melhor aproveitamento das barras, para poder fazer o corte dos perfis dessa obra. Então, vindo aqui para otimização de perfil, aqui ele já vai mostrar o código do material, a cor, a marca, e também já vai mostrar o gabarito do perfil, caso ele não identifique pelo código, e logo abaixo vai mostrar de forma visual qual que vai ser o corte necessário. Nesse caso, vai utilizar aquela barra que tem o ID de DEJ de 4,49 m, vai cortar um pedaço de 3,60 m e vai sobrar 8,94 m. E da mesma forma funciona para todos os demais materiais. Fechando aqui a otimização de perfil e voltando lá para a tela da nossa OS, podemos ainda fazer a simulação de otimização de vidro, onde com base no número da OS, eu posso vir aqui em estoque otimização vidro, simular otimização, realizar a nova simulação, informo o número da OS, clico em incluir, avançar, seleciono as peças de vidro, informo qual o tamanho da chapa que eu devo considerar para essa otimização. Vamos supor que seja uma de 3,60 por 2 metros, ou então melhor 3 metros. Seleciono aqui algumas configurações de simulação, como retalho, aresta de lapidação. Normalmente essas informações são fornecidas pela Tempera. O modo de simulação, nesse caso, está selecionando rápida e vou clicar em simular. Pronto. Ele vai fazer cálculos matemáticos aqui para melhor encaixar o corte das peças de vidro na peça e já vai chegar nesse resultado, onde ele vai falar, ó, a primeira chapa teve um aproveitamento de 90%, a segunda só de 63%, vai mostrar quanto que é retalho, quanto que é perda, onde você pode estar salvando e já imprimindo essa simulação também, para, se necessário, imprimir e entregar para aquele cara que vai realizar o corte da chapa. Lembrando que o sistema não faz o controle de estoque de vidro. Então isso aqui, como o próprio nome diz, é uma simulação de otimização. Ele não vai armazenar os retalhos, as sobras, etc. Isso você vai ter que cadastrar manualmente. Voltando aqui para a tela da OS, temos ainda a impressão de etiquetas, onde, por exemplo, aqui em mais opções, imprimir etiquetas, nós podemos imprimir para as peças de vidro, onde isso aqui vai ser uma impressão térmica normalmente, que você pode configurar o tamanho.
e ele vai identificar certinho qual que é cada peça, qual que é a OS e assim por diante, para você não se perder lá na sua produção. E voltando aqui para a tela da OS, ainda temos mais algumas impressões, como impressão de produção por projeto, para você fazer o controle de produção, saber se aqui já foi cortado, já foi lapidado, já foi parafusado e assim por diante, controle de produção do seu projeto em si. E também é possível fazer impressão por pacote, apenas por questão de organização na sua empresa. Falando sobre OS, tem um relatório que é muito utilizado, que fica aqui em implantação relatórios, relatório OS pendente, onde aqui você consegue fazer um controle geral de todas as suas obras que você tem que entregar, apresentando o nome do seu cliente, o número do orçamento, o número da ordem de serviço. Como eu falei, um orçamento pode ter mais de uma OS. E aqui ele também já vai mostrar quantas peças de vidro, qual que é o status das categorias de material, nesse caso perfil pendente, ferragem pendente, e assim por diante para as demais categorias. Ele já apresenta a data de medição, a data de instalação, caso já tenha algum agendamento previsto para instalação, e assim por diante. Esse relatório é útil, pois você consegue ter uma visão geral, identificando como está o processo de cada OS, cada obra no caso, né? Para saber, pô, essa daqui está um pouco atrasada, tem que dar mais prioridade ou algo nesse sentido. Partindo aqui da tela inicial, eu queria apresentar para você uma função muito legal do sistema, que é o controle de produção por projeto. Então, depois de eu ter gerado uma OS, vamos supor uma 320/23-1, eu posso estar realizando a impressão da etiqueta de produção por projeto, e com base nesse código aqui da serial, eu posso estar, por exemplo, ou copiando ele, voltando aqui na tela de produção, implantação, produção projeto, tela produção. Aqui eu posso estar tanto fazer o escaneamento para um dispositivo móvel, uma webcam ou um celular, como eu posso estar mudando para fazer uma leitura ou pelo código escrito, ou então por aquele leitor de código de barra semelhante àquele de supermercado. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando um código escrevendo o código da etiqueta, né? Mas depois você pode fazer como preferir. Clicando aqui em OK, ele vai dizer a atividade confirmada com sucesso, vai dizer quem confirmou e vai dizer a próxima atividade que deve ser feita, nesse caso a estampa. Então se eu digitar novamente a etiqueta ali, selecionar a próxima atividade e der um OK, ele já vai também finalizar a próxima atividade. Esse controle de produção, eu tenho um relatório aqui também, para depois verificar certinho como é que está cada peça. Por exemplo, essa daqui que foi a 487, a gente já finalizou o contramarco e já finalizou o estampo. Tem mais 2 atividades ainda para a gente finalizar, fora as demais peças de vidro que ainda estão, demais projetos, né, que ainda estão com essas atividades pendentes. Lembrando que todas essas atividades e o processo de produção é configurável. Você pode vir em implantação, produção, projeto, cadastrar a atividade aqui e depois configurar o processo com base no nome, quais são as atividades que fazem parte dele. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar para você. Espero que tenha gostado. Sei que ainda vai ter algumas dúvidas, isso é normal. Isso não foi um treinamento, e sim só uma demonstração, né? Para que você possa ver as principais ferramentas e entender como ele funciona, qual a lógica do sistema, né? E a partir daqui a gente vai conversar e a nossa equipe comercial está à disposição para você entrar em contato e fazer uma demonstração remota. Até mais!